Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós continuaremos a ver as estruturas condicionais. Vamos criar aqui um arquivo novo, tá? E vamos salvar ele aqui com o nome de exemplo 4. E nesse arquivo nós vamos criar um algoritmo, tá? Que vai nos apresentar as 4 operações matemáticas. E a gente vai poder escolher uma das operações matemáticas. Crie uma calculadora que apresente o resultado de uma das 4 operações matemáticas básicas que deve ser escolhida como opção pelo usuário, tá? Então, o usuário vai escolher uma das opções e a gente vai calcular para ele ou a soma, ou a subtração, ou a multiplicação, ou a divisão. Primeiro nós vamos aqui incluir a biblioteca, tá? Padrão de entrada e saída, std aí o .h. Vamos criar aqui a nossa main, tá? Que aqui equivale ao nosso fim algoritmo comentado aqui. E aqui o nosso algoritmo, tá? Então a nossa estrutura padrão já de programação estruturada que você já conhece. Beleza. Aqui primeiro nós vamos declarar as nossas variáveis, declare. Vamos ter a variável P, a variável A, a variável B, que é a variável R, numérico, tá? Todas do tipo numérico. No nosso caso, o nosso OP vai ser um tipo inteiro. E as nossas variáveis A, B e R vão ser real, tá? Tipo ponto flutuante. Depois nós vamos interagir com o nosso usuário, que seria o equivalente ao escreva, tá? Escreva, digite sua opção, tá? 1, soma, 2, subtracal, 3, multiplicacal, 4, divisão. Então, essas aqui seriam as opções do usuário. A gente vai escrever isso aqui equivalente em C. Seria digite sua opção. Vou dar uma quebra de linha aqui, tá? Para começar na próxima. Primeira soma. Quebra de linha 2, subtracal. Quebra de linha 3, multiplicacal. Quebra de linha 4, divisão. Quebra de linha. Olha só o que isso resulta, tá? Vamos executar aqui esse código. A gente vai ver aqui, ó, esse resultado aqui na tela, tá? Mas antes aqui eu vou colocar o return 0 só para garantir, tá? E vamos executar. Executamos aqui, ó, e a quebra de linha, gente, bem onde a gente coloca o barra n, ele começa na próxima linha, ó. Barra n começa o 1 na próxima linha, barra n começa o 2 na próxima, barra n o 3 na próxima e assim por diante. Beleza, e agora vou utilizar aqui o equivalente ao leia, certo? Que vai ler o quê? A opção que o usuário vai digitar. Então vai ser o scanf. E eu vou ler um valor inteiro digitado pelo usuário. Então, porcentagem D. E esse valor aqui capturado pelo meu teclado vai ser guardado no endereço de memória da minha variável OP. Depois que eu tenho aqui esse resultado, eu vou verificar se essa operação aqui, se essa opção ela é válida, certo? Agora eu vou fazer a verificação utilizando a minha estrutura condicional. Então aqui eu vou até colocar um barra asterisco, asterisco barra, e vou escrever meu código aqui dentro. Se OP igual a 1, certo? Então, início, fim, tá? Então isso aqui é a primeira opção. Se OP igual a 1, então início e fim, leia A e B, tá? Leia os valores de A e B, R recebe A mais B, escreva, quem? Escreva, soma igual, vírgula, o valor de R, certo? Então, se a opção escolhida pelo usuário for igual a 1, então início, leia o valor de A e B, aí o R recebe A mais B e depois eu escrevo o resultado da minha soma, fim do meu se. Vamos escrever aqui a equivalente em
linguagem C. Isso ficaria se OP igual, que representa igual a 1, início e fim, certo? Vou fazer aqui um scanf para receber as entradas do meu usuário. Tanto A quanto B são numéricas e são do tipo ponto flutuante. Então, vai ficar porcentagem F, vírgula, endereço de memória da variável A, vírgula, endereço de memória da minha variável B. Então, essa linha aqui do scanf equivale a essa linha. Depois, R recebe A mais B, ponto e vírgula, sendo essa linha do C equivalendo a essa linha aqui do Portugal. Por último, printf soma igual porcentagem F barra N, vírgula, quem? O R, sendo essa linha equivalente a essa. Como eu não quero várias casas decimais, depois do ponto, eu vou colocar bem aqui ponto 2. Então, só vou ter duas casas decimais depois do ponto, tá? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, tá? E botei o barra N aqui para ter a quebra de linha. Então, o meu primeiro se está pronto. Depois desse se, eu vou ter a segunda opção, que a minha opção é da subtração. A subtração é, se essa opção aqui não for verdadeira, eu tenho que testar a segunda opção. Então, se não, se, que é se essa não for verdadeira, eu verifico a segunda, que é se OP igual a 2. Essa segunda, esse se não se, eu só verifico se essa aqui falhar. Se essa falhar, eu já passo lá para baixo, porque eu nem verifico essa, porque eu já conheço o valor do OP. Mas, vamos lá, se não se OP igual a 2, então, início e fim. Então, esse cara também aqui vai ter um início e um fim, tá? Logo, aqui dentro também eu vou ter um leia A e B, vou ter agora um R recebendo A menos B. E também vou ter um escreva, quem agora? Subtracal igual ao valor do R. Então, essa é a segunda estrutura condicional, tá? No nosso caso, na linguagem de programação em C, o se não se fica como se não, que é o else, if, se não se, tá? Se não se OP igual a 2, tá? Abre e fecha a chave, que é o início e fim. E aqui dentro eu recebo os valores das variáveis utilizando também o lay aqui, A e B, que é o scanf, aspas duplas, porcentagem F, vírgula, endereço de memória da variável A, vírgula, endereço de memória da minha variável B, aqui no scanf. Depois eu faço aqui o recebimento de A recebendo A menos B, ponto e vírgula, e apresento o resultado na tela pelo printf, escrevendo subtracal igual porcentagem, tá? F barra N, vírgula, a variável R. Então, esse porcentagem F aqui vem trazer o valor desse R. Coloco aqui um ponto 2 de novo para ter apenas duas casas decimais após o ponto, como a gente já viu anteriormente. Então, agora a gente já tem aqui, conheci agora o else if, que é equivalente ao se não se. Aqui embaixo, como nós temos uma opção 3, também teremos outro se não se, que é o P igual a 3. Então, início e fim também. Nesse outro caso, também eu vou ler o A e o B, os dois valores. Vou fazer que o R receba o valor de A vezes o B, porque é uma multiplicação, um produto, o terceiro. E vou escrever aqui o resultado na tela para o usuário. Multiplicacal, ou multiplicação igual, recebe, ou igual, né? O valor de R. Então, aqui é o meu terceiro, tá? Se não se, OP igual a 3, então, início até fim, dei A e B, R recebe A vezes B, escreva multiplicação igual a R. Então, nesse caso aqui, o nosso terceiro, que é o produto, vai ser uma estrutura equivalente a essa que a gente já fez agora aqui para a subtração. Então, basicamente fica até como um exercício para você poder pegar prática na programação. O que vai mudar agora é que a opção é 3, tá? E que aqui você vai ter o que? Também o scanf, a mesma estrutura,
para receber as duas variáveis, que vai ser guardado o endereço de memória da variável A, endereço de memória da variável B. Aqui você vai ter que o A vai receber A vezes B. E aqui você vai ter que printf vai apresentar o resultado da multiplica cal igual porcentagem f barra n, vírgula, variável r. Aqui também a gente vai botar o ponto 2 aqui, para garantir que eu só apresente duas casas decimais após o ponto. Então fizemos aqui o equivalente em C, tá bom? Então quando a gente olha no Portugal, a gente consegue reconhecer aqui também em C, tá bom? O próximo é a divisão, então fica senão se OP igual a 4, então início e fim. Na divisão, galera, nós temos aqui um detalhe, que eu não posso ter uma divisão por zero, certo? Então aqui eu vou receber o valor de A e vou receber o valor de B. E vou verificar se o valor de B for igual a zero. Se o valor de B for igual a zero, é impossível dividir, tá? Então isso é importante. Se B igual a zero, aí eu já escrevo aqui na tela. Escreva, certo? Então escreva impossível realizar a divisão, tá? E se não, então início e fim. Primeiro, olha só, gente, aqui eu só tenho uma linha, quer dizer que é impossível de dividir se o B for igual a zero. Então aqui eu nem preciso botar início e fim para esse se aqui, certo? Como a gente já discutiu isso, porque eu tenho apenas um comando. Então eu apago esse, tá? Fico apenas com esse comando aqui, tá? Como a gente já vem discutindo há várias aulas, tá? E aqui no meu se não, então, aí sim eu vou precisar do início e fim. Porque aqui eu vou ter que fazer o cálculo, né? Que é recebe A dividido por B, e vou ter que apresentar na tela o resultado do cálculo. Divisão igual, tá, a R, tá? Então aqui eu preciso ter. Observa também que aqui eu tenho dentro da minha estrutura desse se não se, opção 4, dentro dela eu tenho outro se e outro se não, tá? Que vão ser executados apenas se esse se não se ou P igual a 4 for verdadeiro, tá bom? Agora a gente vai codificar isso aqui na linguagem C. Essa codificação ficaria else if OP igual a 4, tá? E aqui eu vou ter o meu scanf, tá? Para receber o valor digitado pelo usuário, tá? Porcentagem F, os valores guardados no endereço de memória da variável A, no endereço de memória da variável B, tá? E agora eu faço aqui a verificação. If, tá? B igual a 0, se isso for verdade. Olha, aqui eu poderia colocar início e fim, mas como é apenas uma linha eu nem preciso, tá? Então eu já coloco aqui direto o meu printf, impossível realizar a divisão, tá? Barra n aqui. Agora, se não, certo? Else, tá? Se isso aqui não for verdade, eu vou para o se não, início e fim. E aqui eu faço R recebe A dividido por B, ponto e vírgula, print F divisão igual porcentagem F, ponto 2 aqui também, tá? Para a gente só mostrar duas casas decimais, R. Então, tudo aqui, ó, esse if, esse else estão dentro desse else if aqui. Então, dentro da linguagem de programação, nós podemos criar condicionais dentro de condicionais, tá? Dependendo da necessidade do nosso problema, assim como a gente já viu lá na programação em Portugal, em algoritmos, tá? Então, aqui a gente tem o equivalente, tá, gente, em Portugal, do que a gente está vendo aqui em C. É muito importante que vocês parem a aula, que vocês peguem esse código, que vocês escrevam em Portugal, depois transcrevam na linguagem C, para que vocês possam pegar
familiaridade, tá, com a implementação. Bom, agora que nós já temos a opção 1, 2, 3 e 4, depois de tanto else if, nós temos o último, que é o else, tá? Esse else aqui, gente, ele diz o seguinte, que é caso a entrada do usuário não tenha sido 1, nem 2, nem 3, nem 4. Ou seja, ele escolheu uma opção inválida. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem para ele, opção inválida. Ele escolheu uma opção 10, 17, enfim, qualquer outro número positivo ou negativo, que é uma opção inválida e dá um erro no programa. Erro, tá? Opção inválida. Então, o usuário entrou com um valor inválido. E esse último aqui é depois desse se não se, seria se não, então, certo? Eu posso só colocar aqui, escreva, certo? Erro, opção inválida, tá? Bem aqui eu não coloquei, ó, início e fim, porque eu só tenho um comando, tá? Aqui eu até coloquei, mas eu posso inclusive também tirar. Como você só tem um comando, você não precisa indicar o início e fim, e a gente já sabe que esse comando aqui está dentro desse else. E esse return aqui está fora do else, tá? Mesmo que você coloque aqui assim, não tem problema. O compilador, a linguagem de programação já reconhece que você está fora do else, porque quando não tenho as chaves, significa que só esse comando está dentro dele, tá? Depois eu tenho esse return 0 que está junto com esse fim algoritmo aqui. Então, o nosso programa está concluído, tá? Tanto em Portugal quanto também aqui na linguagem de programação C. Vamos compilar e vamos fazer os testes agora, tá? De execução. Compilei aqui, tá? Observa, não deu nenhum erro, nenhum aviso, nada. Temos aqui, ó, essa linha de código agora, digite sua opção, ponto e vírgula, o barra N funcionando normalmente. Estou bem aqui, ó, esperando uma entrada do usuário, tá? OP aqui do usuário. Vou começar errando, tá? Vou começar digitando aqui 10. 10, ele vai verificar aqui se OP é igual a 1. OP é igual a 1? Não. Se não, se OP é igual a 2, falso. Se não, se OP é igual a 3, falso. Se não, se OP é igual a 4, falso também. Aí ele pula para cá, se não, e mostra erro, opção inválida. Vamos lá. Apertei Enter, erro, opção inválida. Sensacional. Vamos fechar e vamos rodar de novo agora. Agora vamos aqui nesse novo caso aqui, volto para cá. E agora digito a primeira opção, scanf, porcentagem de aqui, OP. Vou digitar a opção 1, tá? Eu vou apertar Enter. Quando eu aperto Enter, ele verificou bem aqui, se OP igual a 1. OP igual a 1, verdadeiro, então ele está aqui dentro, tá? Dentro desse laço aqui, tá bom? Desse laço não, dentro dessa estrutura condicional aqui, tá? E agora que ele está dentro dessa estrutura condicional, ele está agora bem aqui nessa linha scanf, esperando os dois valores, o de A e de B. Eu vou digitar aqui o valor de A, 2, aperto Enter, e agora ele está esperando bem aqui o valor de B. Vou digitar 0. Quando eu apertar Enter, ele vai calcular aqui o resultado de A mais B e vai me mostrar essa linha de soma. Está aqui, ó, soma igual a 2, que é o resultado de A mais B, calculado perfeitamente. Vamos executar de novo. Nesse outro caso aqui, volta para cá, né, o código é estruturado e está esperando aqui a opção. Vou escolher a opção 2, tá? E quando eu escolher a opção 2, ele vai verificar aqui se OP é igual a 1. OP é igual a 1? Não. Falso. Aí ele vai se não, se. Se não, se OP é igual a 2. Ele vai ver que isso aqui é verdadeiro. Quando ele vê que isso aqui é verdadeiro, ele vai entrar nessa condição e pedir o valor de A e de B. Vamos lá. Apertei Enter, agora ele está pedindo o valor de A, vou digitar 3. Ele está pedindo o valor de B agora, tá? Vou digitar 1. Então, o cálculo vai ser 3 menos 1, assim que eu apertar Enter, e vai dar 2 aqui como resultado. Subtração, o resultado vai dar 2. Vamos ver. Apertei Enter, subtração, 2, calculado corretamente, tá? Beleza. Agora, nós vamos testar com o 3, tá? Com o 3, agora,
ele está bem aqui o nosso código, né, esperando a opção. Vou escolher a 3, aperto o Enter e ele vai verificar se OP é igual a 1. OP é igual a 1? Não, porque é 3, falso. Se não, se. OP é igual a 2. OP é igual a 2? Falso. Se não, se. OP é igual a 3. Se não, se OP é igual a 3, 3 é igual a 3, verdadeiro. Então ele está bem aqui esperando as entradas desse scanf aqui. Então eu vou digitar aqui o 6, tá? E agora ele está esperando o valor de B. Eu vou digitar 2. Assim que eu apertar Enter, ele passa para a próxima linha, faz o produto de 6 vezes 2 e guarda em resultado e mostra aqui multiplicação igual a 12. Está aqui, multiplicação igual a 12. Calculou corretamente. Agora nós vamos fazer o próximo, tá? Que é justamente a opção 4. Tá? Deixa eu fechar isso aqui, compilar e executar de novo. E agora nós vamos escolher a opção 4, tá? Então, ele mostra as opções e espera aqui a opção escolhida. Escolho a opção 4, entrei bem aqui, se não, se OP igual a 4. OP igual a 4, agora ele está esperando o valor de A e de B. Nesse primeiro momento eu vou digitar um A igual a 2 e vou digitar um B igual a 0. Quando eu digitar um B igual a 0, ele vai verificar se B igual a 0. B é igual a 0? Verdadeiro, então é impossível realizar a divisão. Vamos ver. Impossível realizar a divisão, porque meu B é igual a 0, beleza? Então ele entrou aqui e funcionou corretamente. Observa que eu não botei abre chave e fecha chave, porque eu só tenho um comando, e eu não precisei fazer isso nesse programa por ter só um comando dentro do if. Vou compilar e executar de novo, tá? Vou escolher a opção 4. E agora eu estou bem aqui de novo, escolhi a opção 4, o P igual a 4, então entrei aqui e vou digitar o valor de A e vou digitar o valor de B. Vou colocar 3 aqui, então ele vai, quando ele vê que o B é diferente de 0, ele não vai entrar aqui no if, ele vai entrar no else. No else ele vai calcular A dividido por B e vai mostrar o resultado da divisão. Vamos ver. Divisão igual a 1,33, calculou corretamente. E, por fim, o último else, que é quando eu não escolho nenhuma dessas opções, ele calcula aqui. Ele calcula não, ele mostra que a opção foi inválida e foi o primeiro que nós verificamos. Mas, já que estamos aqui, é válido que a gente observe outra vez. Então, executo aqui, escolho qualquer valor aqui e ao apertar Enter, ele mostra opção inválida. E o mais legal, como eu também só tenho um comando aqui, dentro do else, eu não preciso botar a chave para abrir e a chave para fechar. Mas se o senhor colocasse, professor? Se eu colocasse, nada mudaria, certo? O código continuaria funcionando normalmente. Quer ver? Vamos ver. Vou salvar, tá? Fechar aqui o programa que ainda estava aberto. Compilar e executar. E vou dar erro propositalmente, certo? Então, aqui 33, quando eu aperto, mostra a mensagem opção inválida. Só que aqui, ó, eu coloquei aqui as chaves, mas poderia ou não ser colocada, porque eu só tenho uma linha dentro do meu else. Não é mandatório que eu coloque. Claro também que eu não posso colocar só embaixo e esquecer em cima, também daria erro, tá bom? Bom, gente, na aula de hoje, nós vimos mais um exemplo, que foi o exemplo da calculadora, tá? Onde nós fizemos em Portugal e também implementamos na linguagem de programação C. E o mais legal, essa calculadora ela trata com opções, então você pode escolher uma determinada opção e executar. Outra coisa interessante da aula de hoje é que nós trabalhamos com o se não se, que foi justamente para verificar que caso uma opção não seja verdadeira, eu posso fazer a verificação de outras opções, tá, dentro do meu menu, por exemplo, e eu posso indicar a melhor opção para o meu usuário. Bom, gente, como sempre, muito obrigado por assistirem a aula até aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.